Você sabia que os 3 maiores bancos privados do Brasil lucraram mais de 74 bilhões de reais no último ano? Para ser mais exato, 74,8. Nesse mesmo período, a XP Investimentos também teve uma lucratividade na casa de 4,5 bilhões de reais. A pergunta que fica: essas instituições lucram muito, e é claro que para elas lucrarem, elas estão utilizando o seu dinheiro, através de investimentos, empréstimos e vários outros produtos financeiros que oferecem a você. Mas a pergunta que fica nisso tudo é: o seu patrimônio está crescendo consideravelmente, assim como o lucro dessas empresas? Sendo assim, se você tem algum tipo de assessoria de investimento, seja de bancos ou corretoras, esse vídeo é para você. Você pode estar deixando todos os anos na mesa centenas ou até milhares de reais por não entender como esse mecanismo de assessoria funciona no seu dinheiro. As assessorias de investimento, principalmente no Brasil, se tornaram um ramo bilionário nos últimos anos. E é claro que isso acontece com o seu dinheiro. Eu sei que tem aquele ponto no sentido, se eu estou ganhando, que bom que eles estejam ganhando também. Mas o problema é a transparência, porque muitas vezes eles estão ganhando muito mais do que você está ganhando tendo a assessoria dessas pessoas. Quer exemplos práticos de como isso funciona? Assessores, eles não ganham pelo serviço prestado a você, ou seja, pela estratégia de investimentos que vão fazer na sua carteira. Eles ganham comissões pelos produtos que eles indicam na sua carteira de investimentos. Aí fica aquela pergunta: será que ele está focando nos melhores produtos para a sua carteira de investimentos ou nos melhores produtos que vão gerar um maior comissionamento? O ponto principal disso é que muitas das aplicações financeiras você nem percebe a taxa, você nem vê que ela está lá. O que acontece é que o rendimento do ativo nunca é proporcional. Você nunca consegue ter uma rentabilidade acima daquilo que é planejado. Um ponto principal são as taxas invisíveis, que vão comendo essa rentabilidade e no longo prazo podem gerar um efeito gigante no crescimento do seu patrimônio. Outros investimentos que carregam altas taxas são as previdências privadas, fundos de investimento, os famosos COIs, que vendem para você como se fosse a nova ascensão da década, mas que na verdade só tiram dinheiro do seu bolso. E todos eles travam o seu capital por longos períodos. E se você tentar sair, um forte deságio acontece no seu patrimônio. Quer ver um exemplo prático do que uma taxa pode fazer em um patrimônio em alguns anos? Imagina que você tem um investimento, por exemplo, numa previdência privada ou num fundo de investimento, 100 mil reais, e você tem uma taxa de administração lá, ou seria a taxa de comissionamento da corretora e do assessor. Somente essa taxa vai te levar em torno de 2 mil por ano nessa aplicação. E se a gente colocar isso há 10 anos, isso vai passar facilmente de 20 mil reais. É claro, você vai se perguntar, pô, mas vai ter a valorização do ativo. Mas será mesmo que com uma taxa de 2% esse ativo vai performar melhor que a nossa taxa básica de juros? Ou vai ser aquela aplicação financeira que nunca consegue bater a taxa básica de juros? Por quê? Porque tem um alto comissionamento ali. E detalhe, eu tô falando de somente uma aplicação. Se o seu patrimônio está diversificado em COI, CRIs, CRAs, debêntures, CDBs, LCIs, LCAs, por aí, todo o seu patrimônio, todas essas aplicações têm as taxas de entrada, que você acaba nem sabendo que existia. Mas essas taxas, elas estão somente dentro do lobby do assessor que te oferece. O assessor sabe exatamente quanto que ele vai ganhar por cada aplicação que ele te oferece. Então, desde que ele te ofereça CDBs, debêntures, CRIs, CRAs, todas essas aplicações de renda fixa, inclusive o COI, que é o produto financeiro com maior comissionamento do mercado, pode chegar de 4 a 7% do valor que você vai aplicar. E quanto mais tempo deixar o seu patrimônio travado, maior é a comissão que ele vai ganhar. Então, você já conseguiu parar para pensar o quanto a sua carteira de investimentos poderia estar performando melhor? Exatamente esse é o ponto. Muitas pessoas acreditam que estar perto da taxa básica de juros ou igual a ela é algo ótimo, porque a assessoria está fazendo um bom trabalho. Mas você sabia que você não precisaria estar com uma assessoria para simplesmente chegar perto da taxa básica de juros ou igualar a ela? Exatamente esse ponto. Se você tem uma assessoria de investimentos, não acredite que ela é gratuita ou quem paga ela é a corretora, tá? Quem paga a assessoria é sempre você com o seu patrimônio, com o dinheiro que você deixa de ganhar, tá? Então esse é o ponto principal. O dinheiro que você deixa de ganhar é a remuneração da sua assessoria. E você quer entender a diferença de assessoria, consultoria? Assessoria de investimentos, ela sempre vai trabalhar com a indicação de produtos financeiros. Então sempre ela vai escolher um produto e te oferecer. É assim que ela é remunerada. Uma assessoria, ela sempre trabalha para instituições financeiras. O ponto principal disso também é que ela só te oferece produtos da instituição a qual ela trabalha.
E aí que tá o problema. Por quê? Às vezes aquela instituição pode não ter tantas boas aplicações, mas ela vai te oferecer porque o comissionamento vem dessas aplicações. Outro ponto, as assessorias têm grandes metas para serem batidas. E essas metas são metas de percentual vindo do cliente. Esse percentual vindo do cliente não é o percentual de rendimento, e sim o percentual de comissionamento por cliente. Muitas corretoras têm metas de que cada cliente precisa entregar de 2 a 4% do patrimônio investido todos os anos para a instituição financeira. Então reverte isso em rendimento para você, o quanto mais de dinheiro você poderia ter todos os anos. Agora, uma consultoria de investimentos que seja independente, por exemplo, a do Você Investidor, nós não recebemos comissionamento por produtos indicados, e sim pela estratégia, pelo serviço feito a você. Então, indiferente do ativo ou do investimento que a gente vai literalmente sugerir para você na sua carteira de investimentos, nós não temos nenhum tipo de comissionamento sobre esse produto. Então tudo que a gente vai fazer faz parte do serviço prestado, da estratégia. Indiferente se você vai ter ativo A, B ou C na sua carteira, não muda nada a remuneração da consultoria. Então os benefícios disso são: não recebemos comissão de bancos ou corretoras, uma consultoria sempre vai analisar a sua carteira de forma imparcial, buscando a maior rentabilidade para ela. E é claro, ajudar você a reduzir taxas e tributos. E como também não tem comissionamento, isso vai fazer com que você ganhe o maior rendimento da sua carteira de investimentos. Quer alguns exemplos? Olha esses que vão aparecer aqui na sua tela, que são do Você Investidor. Tá vendo como que a rentabilidade é bem superior à tradicional do mercado? É isso que uma consultoria independente sem conflitos de interesse consegue fazer por você. E eu sei que você deve estar pensando assim: ah, vocês são uma consultoria, é claro que vão falar mal de assessoria porque vocês querem vender o produto de vocês. Mas pensa aqui comigo, não faz total sentido você pagar alguém pelo serviço prestado e não pelas aplicações financeiras colocadas na sua carteira de investimentos? Não concorda que isso, você não tendo comissão em produtos, vai diminuir muito o conflito de interesse e a chance de você ter investimentos, aplicações financeiras bem melhores na sua carteira de investimentos vai aumentar muito? Então eu acredito que nós temos um ponto aqui, não é mesmo? E a comprovação disso tudo é que enquanto bancos, corretoras, instituições financeiras batem recordes de lucro todos os anos, pessoas que fazem parte dessas assessorias, clientes que têm essas assessorias contratadas, muitas vezes não conseguem nem bater a taxa básica de juros, ou seja, a nossa taxa Selic. Sempre tem uma carteira rendendo abaixo do 100% do CDI. E eu sei que no meio disso tudo, tem muitos de vocês que estão assistindo isso pela primeira vez e descobrindo agora que a assessoria que você tem não é de graça e que ela pode estar te cobrando muito mais do que aquilo que você mesmo está ganhando com o seu patrimônio. Então eu vou te dar alguns passos para você descobrir o quanto a sua assessoria é preocupada com o seu rendimento ou com o comissionamento dela. Descubra o quanto você está pagando de taxa e comissão por produto financeiro que está na sua carteira de investimentos. Muitos desses produtos que você acredita serem isentos de taxa, eles possuem taxa e comissionamento. Avalie se os investimentos oferecidos para você fazem de fato sentido com aquilo que você espera do futuro, ou se eles estão alinhados com o interesse da assessoria que te ofereceu. E por último, faça um comparativo com uma consultoria de investimentos sem conflito de interesse, para você ver a diferença dos investimentos que vão ser propostos para você. E quer saber a melhor parte disso? O nosso time de consultores aqui do Você Investidor faz todo esse processo para você, toda essa análise, sem nenhum custo. Ah, Eduardo, como assim? Você acabou de dizer que tudo que é de graça sai mais caro e você está oferecendo uma análise gratuita? Exatamente. Esse primeiro processo para você conversar com os nossos consultores, entender o tanto de comissionamento que você está pagando e estratégias melhores para o seu patrimônio, não tem nenhum custo. Mas se você quiser fazer parte da nossa consultoria e ficar, por exemplo, 12 meses junto com a gente para ter resultados como esses que a gente acabou de te mostrar anteriormente, aí sim vai ter um valor, é claro, mas vai ser pelo serviço prestado. Mas essa primeira consultoria e análise da sua carteira de investimentos não tem nenhum custo. E agora que você descobriu como assessores lucram com o seu patrimônio, faz sentido ainda você continuar dividindo lucros, tendo um sócio ali, ou aprender por conta própria como fazer isso tendo uma consultoria sem conflitos de interesse? Sendo assim, se você tem interesse em ter uma primeira consultoria com a equipe aqui do Você Investidor sem nenhum custo, para fazer justamente essa análise de comissões, taxas e por qual caminho você poderia estar indo para ter um rendimento melhor, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para você simplesmente fazer a sua inscrição e agendar uma reunião com o nosso time. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal do Você Investidor para estar sempre recebendo novas informações e, é claro, deixa o like nesse vídeo.